Hoje eu quero trazer para você a melhor tradução do que é considerado hoje a melhor tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa. E hoje nós vamos começar a leitura do Evangelho segundo Marcos. Já temos uma série de todo o Evangelho segundo Mateus e hoje nós, dando continuidade aqui, vamos seguir com o Evangelho segundo Marcos, que vai se iniciar da seguinte forma: o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: atenção, estou enviando o meu mensageiro na tua frente, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Uma voz clamando: preparem no ermo o caminho do Senhor, façam retas as suas veredas. João começou a batizar no ermo e a proclamar o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Aí, toda a região da Judéia e os de Jerusalém começaram a ir até ele, e todos iam sendo batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João vestia pano de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. E ele estava proclamando: após mim vem aquele que é meu superior, cuja correia de sandália não sou digno, abaixando-me de desatar. Eu, por um lado, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Sucedeu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que subiu a partir da água, ele viu o céu se abrindo e o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. E veio uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em quem me deleito. Em seguida o Espírito o impeliu para o ermo, ou seja, para o deserto. E ele ficou ali no ermo 40 dias sendo testado por Satanás. E estava com os animais silvestres, e os anjos o serviam. Então aqui é interessante esse ponto, né? Que diz, na sua Bíblia, pode estar um pouco diferente, que fala que após 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Aqui já diz que durante 40 dias ele foi tentado. E o ápice, né, vamos dizer assim, da tentação foi lá no final desse jejum de 40 dias e 40 noites. Seguindo aqui o texto, depois que João foi encarcerado, Jesus foi para a Galileia, proclamando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo se cumpriu, o reino de Deus se aproximou, arrependam-se e creiam no evangelho. Você percebe aqui que a diferença inicial de Marcos parece que está resumindo muita coisa do que a gente viu em Mateus. Mateus ele vai passo a passo falando ainda que ele esteja resumindo muita coisa também, mas você vê que Marcos ele faz uma síntese de vários acontecimentos já no primeiro capítulo, no que em Mateus a gente vê ao decorrer de 28 capítulos praticamente, né? Então você vê que ele faz uma síntese muito minuciosa, muito mais curta, pautando nos acontecimentos mais importantes, certo? Ao que se tem na história, que a gente falou em Mateus, que provavelmente Mateus usou o evangelho de Marcos para pautado também para escrever o evangelho dele, né? Então parece que ele acrescenta mais coisas ao que acontece aqui em Marcos, mais detalhes, mais acontecimentos, mais contexto, vamos dizer assim. E vamos continuar, verso 16: e andando à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e seu irmão André de Simão, lançando uma tarrafa ao mar, porque eram pescadores. Aí Jesus lhes disse: vem após mim, eu vos transformarei em pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as suas redes e o seguiram. E prosseguindo dali um pouco ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no seu barco, consertando suas redes. Sem mais, ele os chamou, e deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, eles o seguiram. Aí eles entraram em Capernaum. No próximo sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E os ouvintes ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ora, havia uma sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritou dizendo: epa, que queres conosco, Jesus Natsoriano? Vieste para nos destruir? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Aí Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se, gritando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram atônitos, ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina pode ser esta? Pois com autoridade ele dá ordens
até os espíritos imundos e eles o obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela a ele. Aí ele foi até ela, segurou a mão dela, e levantou imediatamente a febre. Levantou ela imediatamente e a febre o deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, começaram a levar até ele todos os doentes e demonizados. Olha aqui outra palavra que a gente já falou no evangelho anterior, é essa questão de demonização e não endemoniado, tá? Que é uma tradução um pouco errônea do sentido original do texto. Demonizados. Tanto foi assim que, continuando aqui, verso 33, tanto foi assim que a cidade toda se ajuntou à porta. E ele curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. De madrugada, ainda escuro, ele levantou-se, saiu e foi para um lugar ermo, onde ficou orando. Simão e os que com ele estavam o procuraram, e ao encontrá-lo, lhe disseram: todos estão te procurando. Mas ele lhes disse: vamos aos povoados vizinhos, para que eu pregue ali também. Foi para isso que eu vim. Ele ficou pregando nas sinagogas deles por toda a Galiléia, bem como expulsando os demônios. Então percebe aqui que Jesus dá uma declaração clara do porquê ele veio, e posteriormente nós vamos ver nos evangelhos que Jesus fala a mesma coisa de nós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, o final que a gente vê no evangelho, segundo Mateus, é: vão e façam discípulos. E aqui Jesus deixa claro: a missão de todo cristão que tem o Espírito Santo é ser testemunha do evangelho. Dando continuidade, verso 40, um leproso aproximou-se dele, implorando a ele, ajoelhando-se diante dele, e disse-lhe: se quiseres, bem podes purificar-me. Aí Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e o tocou, e disse-lhe: quero, fique limpo. E ao dizer isso, imediatamente a lepra deixou, e ele ficou purificado. Em seguida, ele o despediu, advertindo-o severamente, dizendo: veja que não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação as coisas que Moisés ordenou para lhes servir de prova. Mas ele saiu e começou a divulgá-lo, muito espalhando a notícia, de sorte que ele não podia mais entrar em qualquer povoado abertamente, mas permaneceu fora em lugares ermos. Mesmo assim, iam ter com ele de todas as partes. Então, a gente entende porque Jesus falou para esses que foram curados não sair espalhando que ele tinha sido curado. E interessante, né? Porque até os demônios ele faz isso, porque os demônios sabiam que ele era o Cristo. As pessoas ainda achavam que ele era um profeta, achavam que ele era alguém muito usado por Deus, mas não ainda que era o Cristo. Então, Jesus estava lá pregando, querendo pregar de cidade em cidade, mas conforme existe uma grande multidão atrás dele, fica impossível, conforme o texto diz, ele entrar nas cidades. Então ele ficava fora das cidades, em lugares ermos, e as pessoas iam até ele para serem curadas, para buscarem isso. Aí o texto aqui deixa isso claro. E não que Jesus estava querendo esconder a identidade dele, mas aqui as pessoas conheciam ele por outras causas, e estavam atrás dele por outras causas, né? E os demônios não poderiam trazer uma declaração de que ele era o Cristo, né? Porque o demônio não pode sair dando testemunho de que Jesus é o Cristo, as pessoas acreditarem em demônio, e como assim? O demônio está pregando, o demônio está dizendo que... Então, ele não permitiu que os demônios falassem, simplesmente se calassem e saíssem das pessoas. E esse é um papel que não foi dado a espíritos e nem a anjos, mas assim a homens, tá? Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Bom, então aqui terminamos o nosso capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, e nos encontramos no capítulo 2.